Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor e com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na lição de hoje, lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. A igreja, ela é igreja, tanto faz na terra como no céu. Sendo, tanto faz, ela está na terra, militando, como está no céu, de uma forma gloriosa, de uma forma vitoriosa, de uma forma triunfante. Ela é a igreja, porque ela é do Deus vivo, sendo a igreja do Deus vivo. Por quê? Porque a igreja nunca ela é vista como morta. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Tudo que nós falamos sobre a igreja na Bíblia está se referindo a coisas vivas. Os apóstolos e os crentes são pedras vivas. O templo vivo, a morada viva, o Deus vivo. Então Deus ele não tem uma igreja morta. A igreja ela é tipo de Moisés do Antigo Testamento. Moisés tipificando aquela sarça. Por quê? Porque a sarça pegou fogo e não se consumia. O fogo é a presença do Pai na vida da igreja. A igreja não se consome, ela é uma sarça. Ela é viva, porque tem um fogo de Deus nela, que mantém viva. É a vida de Deus na igreja. Foi Jesus quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nem os imperadores, ninguém detém a igreja. A igreja é composta de pessoas salvas de todo o mundo. E essas pessoas, elas podemos dizer, estar em um local, visivelmente, adorando a Deus, ali na sua localidade. Por exemplo, igreja de Coríntio, igreja em Filadélfia, igreja que está no lugar. Então, esta denominação, ela é visível. Todos nós vemos a igreja visível. Mas a igreja visível, ela não pode jamais se tornar uma seita. Porque ela pode muito bem receber umas prerrogativas que não é dela, pensando que é dela. Por exemplo, a igreja salva? A igreja não salva. Quem salva é Jesus. Então a igreja, organismo, que é o corpo místico de Cristo, esta igreja, ela já está predestinada para ir para o céu. Ninguém impede de a igreja ir morar no céu. A igreja já está realmente escrita pelo Pai, decretada e morar no céu. Agora veja o nosso textuário. Grande é este mistério. Veja, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Esse mistério vem desde o Antigo Testamento. Quando a gente falando em mistério, então a gente vem anterior a gente fala desde o Antigo Testamento, porque revela exatamente a história. Mas veja que o Antigo Testamento revela Deus, e Deus é eterno. Então, antes da criação, nós temos a eternidade, sem princípio, sem fim. Deus, ele é eterno. Então, veja que o próprio Deus é um grande mistério. De eternidade a eternidade, sempre sendo Deus. Aqui, grande é esse mistério, porém digo respeito a Cristo e à igreja. Porque foi um projeto do Pai, de Deus, fazer um novo povo. Deus sabia muito bem que aqui na parte celestial, eu tenho 1, 2 e 3. Vamos aqui, ó. Essa terceira parte aqui se corrompeu, de anjos que se corromperam, se rebelaram. Então caíram, anjos caídos. Então veja que lá no céu, essa parte aqui, ó, ela ficou o quê? Vamos lá? Anote aí. Vazia. Aí, então Deus pensou em fazer um povo para preencher esse vazio aqui.
Este povo se chama igreja. E esta igreja está sendo formada, veja, desde o Antigo Testamento, a igreja dos primogênitos, Hebreus, capítulo 12, versículo 22 ao 24. Igreja dos primogênitos, escrito nos céus. Então a igreja dos primogênitos, ela vem desde Abel, porque o Abel foi o primeiro a ser assassinado. Então a igreja está falando aqui no sentido triunfante, vitoriosa, que não mais luta, mas já lutou e já venceu, assim como Cristo. Então veja que esta igreja que está e foi formada desde o Antigo Testamento até, vamos dizer, a morte de Cristo, nós temos uma igreja chamada de primogênito, a igreja dos primogênitos está aqui, ó, Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24. Ok? E de lá para cá nós temos a continuação da igreja, aqui os primeiros molhos, então aqui são as primícias da igreja. Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Moisés, os profetas. Agora veja, depois de Jesus, os apóstolos, veja nós por aqui, ó, igreja militante. Ainda estamos lutando contra o mal. Ainda estamos batalhando contra o mal. Grande é esse mistério, porém digo a respeito de Cristo e da igreja. Por quê? Porque a igreja vai ser formada lá na frente, mesmo tendo um projeto de Deus fazer esse povo na eternidade. Interessante. Então o povo está aqui, veja, no Antigo Testamento, gentios. Depois Deus escolhe Abraão, faz um novo povo, judeus. Então na terra nós temos gentios e judeus. Então vamos anotar aqui essa parte para nós compreendermos melhor. Então Deus projetou um povo aqui no seu coração, e esse povo vai estar bem aqui. Esse povo se chama eclésia, igreja, certo? Mas só que antes da igreja tem um povo aqui, ó, chamado de gentios. Então outro povo aqui chamado de judeus. Então Jesus morre, ele traz os gentios e traz os judeus, e forma desses dois um povo chamado igreja. Então, quem não aceita Jesus continua como gentio. Quem não aceita Jesus continua como judeu. Mas quem aceita Jesus é um novo povo. Olha aí o nome desse novo povo, igreja. Então, quantos povos nós temos na atualidade? Gentios, 1. Judeus, 2. Igreja, 3. Atenção. Mateus, capítulo 13, versículo 31. Vamos ver se é esse texto mesmo. Vamos conferir. Versículo 33, ó. Corrigindo. Diz assim o texto, Mateus 13, 33. Então lhes disse outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou, misturou e escondeu em 3 medidas de farinha. Medida 1, medida 2, medida 3. Certa mulher, quem é esta mulher? Lá em Gênesis capítulo 18 revela esta mulher. O nome dela é Sara. Porque Abraão estava na porta da tenda e Sara dentro da tenda, certo? Enquanto Abraão estava conversando com 3 personagens. Quem seria esses 3 personagens? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Abraão pediu para Sara fazer 3 medidas de farinha, para fazer um pão para cada um dos 3. Então, veja quem é essas 3 medidas de farinha. Veja, gentios, judeus, igreja. O Pai ama Israel. Amém? Olha aqui, Israel, judeus. Veja, o Espírito Santo ama as nações. Olha os gentios. O Filho ama a igreja. Então veja as 3 medidas de farinha mencionadas em Gênesis 18, revelada na parábola de Jesus, quando ele fala em Mateus 13, 33. O reino dos céus é semelhante a uma certa mulher. Olha aqui a mulher, Gênesis 18, revelando quem seria esta mulher. Amém? Profundidade bíblica. Glória a Deus.
Então a igreja é o ajuntamento de pessoas, número 1. Número 2, que é igual a número 3. Então o ajuntamento de pessoas, olha aqui, igreja. E quando a gente fala da igreja, a eclésia significa um povo saindo do meio de uma totalidade, o mundo. Então ela tem que sair de um mundo e entrar onde? Se ela sai de um mundo, ela tem que entrar em algum lugar. Ela entra aqui. Olha aí, casa de Deus e morada dos céus. Esta é a verdadeira escada que Jacó viu. Os anjos subindo e descendo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então veja, a igreja sendo o corpo de Cristo. Amém? Precisamos entender que a igreja é uma revelação daquilo que estava oculto na eternidade. E Jesus revelou por meio do seu próprio corpo. E quando é na ceia, o Senhor entrega o pão e o vinho. Assim, ao participarmos, igreja vitoriosa mencionada na ceia e gloriosa, por causa que nós participamos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, conforme o título da lição, Deus jamais morre. É impossível o Deus vivo, vivente, permanecer ou fazer permanecer os que são seus na morte. Por exemplo, bem-aventurados os mortos que desde agora dormem no Senhor. Deus não tem a morte como morte. Deus tem a morte como sono. Foi Jesus quem falou para Lázaro, isto é, para os discípulos a respeito de Lázaro. Lázaro dorme. Porque para Jesus, olha aí o Deus vivo, amém? Foi Pedro que revelou, pela inspiração do Pai, Filho do Deus vivo. Então, ele disse, Jesus, a respeito da morte de Lázaro, que Lázaro dormia. Porque para Deus, basta apenas dizer o seguinte: acorda, meu filho. Isto é, você não está morto, você está dormindo. Então acorda. Então para Deus é tido como sono. Amém? Então veja que a igreja é do Deus vivo. Então a igreja não pode ser considerada uma igreja morta, porque ela é viva como é o seu Deus. Veja o que nós temos a respeito disso. Moisés, símbolo da sarça. O fogo, símbolo da vida de Deus na vida de Moisés. Enoque, transladado vivo. Moisés, arrebatado vivo. Elias, melhor, voltando, Elias, arrebatado vivo. Moisés, visto da transfiguração com Cristo vivo, experimentando a glória da vida do Deus vivo. Enoque transladado, Elias arrebatado, Moisés transfigurado com Cristo no Monte Tabor. É uma realidade da vida de Deus na igreja do Deus vivo. Texto áureo diz assim: grande é este mistério. Está em Efésios 5:32, a respeito de Cristo e da igreja. O segredo do sucesso no relacionamento de Cristo, o esposo, e a sua igreja, a sua esposa. A igreja hoje é a esposa de Cristo. Por que ela não é considerada como noiva hoje? Porque Jesus pagou o dote e ela tornou-se a esposa do Cordeiro na cruz do Calvário. O pagamento do dote foi o sangue de Cristo. Assim também como no casamento judaico, veja, na segunda fase, havia o pagamento do dote. Quando diante de um juiz se oficializava através de um papel, que é exatamente uma escritura de propriedade civil. Então veja o segredo do sucesso do relacionamento entre Cristo e a igreja.
O amor incondicional de Cristo e a esposa, a igreja, a submissão incondicional desta mulher, a esposa do Cordeiro. Da mesma forma, a igreja, veja, submissa, e temos a segunda parte que completa, Cristo amando. São duas mãos ligadas à outra. Grande é este mistério. O amor incondicional com as mãos dadas, a submissão incondicional. São mistérios. Isto é revelado no casamento. O segredo do amor de Cristo sacrificial. Agora veja a nossa verdade prática. A noiva de Cristo. Aqui nós podemos considerar como a igreja como esposa. Porque a palavra noiva e esposa no original tem a mesma raiz. Mas, indo para a cultura dos hebreus, a cultura judaica, nós vemos que o casamento judaico tinha 3 fases. A primeira fase era da promessa. Os pais prometiam seus filhos. A segunda fase já era no cartório, diante do juiz, aonde já assinava o documento, aonde era pago o dote. Jesus pagou o dote na cruz do Calvário. Então a igreja já é considerada como esposa do Cordeiro, está em Apocalipse. Lá na parábola das 10 virgens, aí vem o esposo, não diz o noivo. Então veja a igreja como esposa do Cordeiro. Não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade, revelada, viu? E suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Introdução. Na introdução, nós temos a natureza da igreja, como coluna e firmeza da verdade. E na primeira parte, no tópico 1, a natureza da igreja do Deus vivo, a casa do Deus vivo, e nós vamos ver a expressão casa de Deus no Antigo Testamento, casa do Senhor, também mencionado, e originalmente referindo-se ao templo. Depois nós vamos ver que a igreja também pode ser incluído nesse sentido aos membros de uma igreja local. Vamos lá? Continuando. Então a expressão casa de Deus originalmente se refere ao templo. Nós estamos aqui construindo, melhor dizendo, fazendo um desenho, simbolizando aqui o templo de Salomão. Ok? Templo de Salomão. Veja aqui, ó, o átrio, lugar santo, santíssimo. Agora veja a casa de Deus se referindo ao templo. Então Deus habitará aqui por meio do seu nome, YHWH, Yahvé, Javé, Jeová. Então veja o nome de Deus no Antigo Testamento no templo. Foi Deus quem disse: o meu nome habitará no templo. Então, Davi queria fazer uma casa para Deus, o próprio Deus habitar. Mas Deus não pode habitar, porque não tem como nem o céu dos céus, nem a terra caber a planta dos seus pés. Deus não cabe no universo. Deus não cabe nas coisas criadas. Ele é eterno. Não pode ser comparado. Ele é de tal maneira, assim como é o seu amor. Então, ele colocando o nome dele na casa, o nome dele representa ele. Então é no nome dele que nós recebemos poder contra os inimigos. É no nome dele que nós curamos. É no nome dele que receberemos milagres. Então Deus também deu uma casa a Adão, também chamada casa de Deus. Veja o nome da casa de Deus: Jardim do Éden. A primeira casa de Deus dada ao homem. O próprio Deus, todas as tardes, vinha na viração do dia. Ele vinha visitar o homem. Na verdade, vinha para o culto. Veja a diferença antes do pecado e depois do pecado. Antes do pecado, Deus vinha para o culto. Depois do pecado, nós temos que ir ao culto.
está escrito que Deus vinha para o culto. Ele vinha receber o que era seu. Ele vinha receber a adoração de Adão e de Eva, dos seus filhos. Hoje, depois do pecado, nós temos que ir até Deus. Temos que ir ao culto. Então, veja que Adão, ele morava num lugar, Jardim do Éden. A Bíblia diz que esse jardim era regado por 4 rios. Se são 4 rios, então veja 4 cabeceiras. Está lá em Gênesis. Veja, olha aí. O rio que regava o jardim, 4 rios. Então, quadrado. Então, o jardim do Éden era quadrado. Então, esse jardim do Éden aqui era a casa de Deus. Deus vinha para o jardim. Agora, interessante que quando eles pecaram, deixa eu fazer outro aqui, vamos lá? Eles pecaram, eles foram expulsos para cá, Lembra? Chamado de face de Deus. Depois daqui, Caim e Abel vieram para cá, chamado de campo. Olha aí. E aqui houve sangue, derramamento do sangue de Abel, onde Jesus falou que clama. O sangue de Abel clama. Está na Bíblia. Ok? Então veja, Jardim do Éden, o Santíssimo. Face do Senhor, lugar santo. Campo, o átrio. Então o tabernáculo, o templo, veja, todos têm 3 lugares. O átrio, o santo e o santíssimo. Então veja aqui, 1, 2 e 3. Então por que esses 3 lugares? Porque o homem pecou. Se o homem não tivesse pecado, a casa de Deus só seria um compartimento chamado Santíssimo. Então só haveria este lugarzinho aqui, Esse lugar santo e átrio, porque o homem pecou, então ficou mais distante. 1, 2. Mas só que a morte de Cristo na cruz derrubou o átrio, rasgou o véu de alto a baixo, derribou o lugar santo. E agora, pelo novo e vivo caminho, nós adentramos no Santíssimo Lugar. Glória a Deus. Olha aqui, na Nova Jerusalém, Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24. O Santíssimo Lugar, aonde miríades e miríades de anjos, aonde está os santos, a igreja dos primogênitos, aonde está Deus, o nosso eterno juiz, aonde está Jesus, o nosso sumo sacerdote, aonde está o sangue da nova aliança. Esse lugar é um só. Veja, Adão e Eva, num lugar chamado Jardim do Éden. Veja o nosso Jardim do Éden, celestial, chamado agora de Nova Jerusalém. Apocalipse 11 e 19. E viu-se no céu o templo de Deus. Olha a casa de Deus no céu, chamado de templo de Deus. Apocalipse 11, 19. Então veja esse templo de Deus aqui, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Há um templo de Deus, verdadeiro, real. Aqui só sombra, aqui é passageiro, aqui se corrompe pelo tempo, pelas intempéries do deserto. O tabernáculo já se foi, os templos já se foram, mas nós temos uma casa eterna nos céus, que não se corrompe, é de ouro e de cristal, tem um mar de vidro, não há morte, não há choro, não há pranto, nem há dor. Esta é a casa de Deus eternamente. Glória a Deus. Amém? Nós vamos dar continuidade mostrando essa casa de Deus no Antigo e no Novo Testamento, ela como sombra e figura, e agora, na realidade, nós vamos ver a casa de Deus. Amém? E também, veja a realidade na terra e uma realidade no céu. Está lá em Hebreus. Um culto divino e um tabernáculo celestial. Um culto divino na terra
e um tabernáculo celestial no céu. Amém? Assim era também no tempo de Davi, quando ele pegou a arca e colocou dentro da sua tenda particular da adoração a Deus. Veja a tenda de Davi, o Santíssimo Lugar. Então vislumbre a mente, a visão de Davi, Jardim do Éden, Nova Jerusalém. Tudo isso nós vamos ver na nossa aula extra. Deus tirando o povo de fora para dentro da casa, melhor, para dentro da casa, tirando de fora, isto é, do mundo, para dentro da casa. Se tira de fora, tem que ir para dentro de algum lugar. E este lugar é a casa de Deus. Então veja o povo no Antigo Testamento fora da casa. Somente o sumo sacerdote adentrava dentro da casa. Uma vez por ano, ele ia num lugar santíssimo. Mas nós vamos ver, no tempo de Zacarias, no tempo dos sacerdotes, nos turnos, e nós vamos ver Jesus, Deus, mudando isto. O povo agora não está mais fora. Deus agora faz com que o povo fique dentro do templo, dentro da casa, dentro da morada. Tudo isso na nossa aula extra, que nós vamos fazer em continuação a esta. Entre aqui no nosso zap, ó, zap, 85 é o DDD, 991 28 12 60. Mais uma vez, 85 é o DDD, 991 28 12 60. Vamos continuar esta aula mostrando sobre a casa de Deus. E vamos revelar tudo isso de acordo com o que nós já temos. E até amanhã nós enviaremos esse vídeo para você. Ok? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a nossa última aula, se Deus quiser, com muita gratidão a Deus. Amém.